Olá, você que me assiste. Me chamo Vinícius Campos, sou professor do Departamento de Química Orgânica da UF, coordeno o laboratório de síntese de heterociclos e na aula de hoje iremos aprender um pouco sobre a nomenclatura de sistemas heteromonociclos. Os heterociclos podem ser nomeados a partir de uma nomenclatura conhecida como nomenclatura sistemática ou de Hunst-Widman, e essa nomenclatura ela é indicada para heterociclos do tipo não fundidos, contendo no máximo 10 átomos em sua estrutura. Esses heterociclos também podem conter um ou mais heteroátomos, e essa nomenclatura envolve combinações de prefixos e sufixos apropriados. O prefixo, né, vai indicar o tipo de heteroátomo que você vai ter na sua estrutura, e o sufixo vai indicar o tamanho do anel. Nessa tabela eu apresento alguns heteroátomos e seus respectivos prefixos. Então, por exemplo, se na estrutura eu tiver o elemento nitrogênio, o prefixo que eu vou usar na nomenclatura é o prefixo asa. Se eu tiver o elemento fósforo, o prefixo que eu vou utilizar é o prefixo fosfa e assim por diante. Eu destaco nessa tabela os elementos oxigênio, enxofre e nitrogênio, pois são os elementos que estão presentes na maior parte, né, na maioria dos sistemas heterocíclicos. Algumas regras são importantes também da gente estudar. A primeira regra diz o seguinte, que a letra A contida no fim do prefixo, então vocês podem ver aqui que é esse A entre parênteses em todos os prefixos, essa letra A será eliminada se o sufixo se iniciar com uma vogal. Então lembrem que o nome vai ser composto por um prefixo e o sufixo. Se o sufixo iniciar com uma vogal, a gente vai remover essa letra A entre parênteses. Então, aqui dou o exemplo de da nomenclatura de um sistema heterocíclico, chamado azirina. Vocês podem ver que o prefixo inicia-se com a letra I, ou seja, é uma vogal. Por isso não tem a letra A do prefixo, ficou apenas as letras A e Z. O nome correto, então, é azirina e não azairina. Os números que vão indicar a localização dos heteroátomos, eles vão vir na frente dos prefixos, tá? Essa é uma outra regra. Os heterociclos contendo vários heteroátomos, o número de heteroátomos semelhante será indicado pelos prefixos di, tri e tetra. Por exemplo, se eu tiver 2 átomos de oxigênio na minha estrutura, o prefixo vai ser dioxa. Por fim, a última regra diz o seguinte: há uma ordem de prioridade para os prefixos caso haja mais de um heteroátomo diferente na estrutura. Então, se você tiver, por exemplo, na sua estrutura o átomo de oxigênio e o átomo de enxofre, o átomo de oxigênio terá maior prioridade na hora da nomenclatura em relação ao átomo de enxofre. Então, essa tabela está mostrando aqui que a prioridade cresce de baixo para cima, portanto, o oxigênio é o elemento que tem maior prioridade. Seria da direita para a esquerda e de baixo para cima. Então, o boro é o de menor prioridade nessa tabela, vai subindo, e o de maior prioridade, portanto, é o átomo de oxigênio. Essa é a tabela dos sufixos. Vejam que é uma tabela com mais informações do que a tabela anterior, que era a tabela de prefixos, uma vez que essa tabela dos sufixos ela indicará, né, qual sufixo você precisa usar para cada tamanho de anel. Então, se o seu anel tiver 3 membros, você precisa utilizar um determinado sufixo, se ele tiver 4 membros, outro, e assim por diante. Esse tamanho de anel vai de 3 a 10. Além disso, você também precisa saber se o seu sistema ele é completamente insaturado, porque há um conjunto de sufixos para os sistemas insaturados, ou se o seu heterociclo ele é completamente saturado. E aí também teremos um outro conjunto de sufixos. Por exemplo, se o seu anel tiver 3 membros, o seu sufixo terá que ser ireno.
No entanto, se o heteroátomo do seu sistema for o átomo de nitrogênio, não mais usaremos o sufixo ireno, precisaremos usar o sufixo irina. Aqui, no sistema saturado, é a mesma coisa. Se o seu heteroátomo for nitrogênio, o sufixo será iridina e não irano. Se o anel tiver 4 membros, o sufixo 4 membros e o sistema for insaturado, o sufixo vai ser eto. Para 5 membros, o prefixo vai ser ol. Para 6 membros, o sufixo vai ser ina. O sufixo vai mudar para inina se um dos heteroátomos for fósforo, arsênio, antimônio ou boro. Para anéis de 7, o sufixo é ipina, 8, ocina, 9, onina, 10, essina. Nos sistemas saturados, o de 3 eu já falei, o de 4 membros será o sufixo etano. No entanto, se o heteroátomo for nitrogênio, o sufixo será etidina. Para anéis de 5 membros, o sufixo é olano e você usará o sufixo olidina caso um dos elementos seja nitrogênio. Para anéis de 6, o sufixo utilizado é o sufixo inano, porém você vai mudar para ano se o elemento for oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, bismuto ou mercúrio. Para anéis de 7, o sufixo é epano, anéis de 8, ocano, anéis de 9, onano e anéis de 10, ecano. Bom, agora que vimos, né, quais são os prefixos e sufixos a serem utilizados na nomenclatura sistemática, vamos dar o nome de alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro exemplo é um heterociclo de 3 membros, insaturado, contendo átomo de oxigênio. Portanto, o prefixo a ser utilizado é o prefixo oxa. O sufixo é o sufixo ireno, uma vez que ele é insaturado de 3 membros e não tem nitrogênio. E o nome final fica oxireno. Vejam que o sufixo inicia-se com a letra I, com a vogal I, portanto, no meu prefixo eu vou remover a letra A, ficando apenas oxireno. O segundo exemplo, bem parecido, no entanto, a dupla ligação foi removida, logo o sistema ele é completamente saturado, o prefixo continua sendo o mesmo, oxa, agora o sufixo é irano. Esse prefixo também inicia-se com vogal, logo a gente vai remover a letra A e a nomenclatura final ficou oxirano. O terceiro exemplo também é um anel de 3 membros, porém o heteroátomo agora é o átomo de enxofre. Logo o prefixo vai mudar, o prefixo vai ser tia. O sistema ele é insaturado, o sufixo vai ser ireno, que também começa com uma vogal, né, a letra I, e mais uma vez vamos remover a letra A. O nome final ficou então ti-ireno. Veja que temos duas letras I, porém a regra diz que é para tirar apenas a letra A se o sufixo iniciar com uma vogal. Então o nome desse sistema ficou ti-ireno. Se esse anel de 3 contendo enxofre for completamente saturado, a nomenclatura vai ficar ti-irano. O quinto exemplo, né, é o sistema heterocíclico contendo nitrogênio, um anel de 3 membros. Agora o prefixo vai ser o prefixo asa, referente ao elemento nitrogênio. O sistema ele é completamente saturado, contendo o átomo de nitrogênio, portanto, o sufixo a ser utilizado é o sufixo iridina. Vejam também que esse sufixo, né, começa com uma vogal, portanto, a gente vai remover a letra A. O nome final ficou aziridina.
temos esses dois exemplos, né, de anel insaturado, e vejam que são isômeros, esses dois exemplos, onde a mudança é apenas na posição da dupla ligação, ok? O prefixo continua sendo o mesmo, asa. O sufixo agora, já que o sistema é insaturado, vamos utilizar o sufixo irina, uma vez que tem um átomo de nitrogênio. Então ficou irina e irina. Eu não posso ter dois nomes, na verdade eu não posso ter duas estruturas com o mesmo nome, tá? Então, em algum momento a gente precisa diferenciar essas estruturas, né? Ambas não podem ser chamadas de azirina. E qual é a diferença entre elas? Como eu falei, a posição da dupla ligação, né? E essa mudança da posição da dupla ligação vai alterar a minha nomenclatura. O nome final desses dois sistemas vai ficar o seguinte: 1H-azirina ou 2H-azirina. Então, a gente precisa numerar o heterociclo, né? E vamos indicar o hidrogênio que está ligado, nesse caso aqui, ao átomo de nitrogênio. É a nomenclatura chamada de hidrogênio indicado. Então, esse início da nomenclatura, 1H e 2H, faz toda a diferença na montagem da minha estrutura. Então, 1H refere-se, né, que eu tenho um hidrogênio no elemento localizado na posição 1, que é o nitrogênio. E nesse outro exemplo, o hidrogênio está ligado ao átomo na posição número 2, que é o átomo de carbono. Finalmente, a gente tem a nomenclatura desse sistema chamado de 1H-azirina e esse 2H-azirina. Eu vou fazer uma aula com esse tipo de nomenclatura de hidrogênio indicado, onde lá aprenderemos melhor quando teremos que utilizar esse tipo de nomenclatura. Dando continuidade à nomenclatura de sistemas heterocíclicos, em casos onde o anel contém 4 membros, o sufixo a ser utilizado é o sufixo eto, se o sistema for completamente insaturado. Se o sistema for saturado, o sufixo escolhido é o sufixo etano. Porém, lembrem que se eu tiver um átomo de nitrogênio na minha estrutura, o sufixo passará a ser utilizado é o sufixo etidina. Nesses dois exemplos, temos o anel de 4 contendo um oxigênio, portanto, o prefixo é o prefixo oxa. A letra A vai ser removida, uma vez que os sufixos iniciam-se com uma vogal. Esse caso ficou, então, oxetano e esse aqui, oxeto. Não é a nomenclatura final mais correta, uma vez que a gente tem na estrutura um carbono do tipo sp3, né? Então, a nomenclatura mais correta é a nomenclatura chamada de hidrogênio indicado, como falei anteriormente. Então, ficou a nomenclatura final desse sistema 2H-oxeto. O oxigênio leva o numerador 1 e o carbono onde tem esse hidrogênio a mais é o carbono número 2. Da mesma maneira, quando a gente troca o átomo de oxigênio pelo átomo de enxofre, a nomenclatura fica parecida, a diferença é o prefixo, onde antes era ox, agora passa a ser tia. Da mesma maneira, a letra A é removida porque o sufixo inicia-se com uma vogal. Aqui, nesse exemplo, a nomenclatura final ficou tietano, e aqui ficou 2H, tieto, da mesma maneira como foi falado para o anel contendo um átomo de oxigênio. Agora a gente tem exemplos onde o anel contém nitrogênio. Logo, quando o sistema é saturado, o sufixo a ser utilizado não vai ser mais etano, e sim etidina. O prefixo é o prefixo asa, também remove, nos 3 casos, a letra A, porque inicia-se com uma vogal. Então, esse exemplo aqui, a nomenclatura ficou azetidina, sistema completamente saturado, com sistema completamente insaturado, a nomenclatura correta é azeto.
Quando o sistema é parcialmente insaturado, temos nesse caso 2 hidrogênios a mais na minha estrutura. Vejam que aqui eu não tenho hidrogênio, aqui eu já tenho hidrogênio. Aqui eu tinha 1, né, carbono sp2, eu estou adicionando mais 1, esse carbono passa a ser carbono sp3. Então eu tenho nessa estrutura 2 hidrogênios a mais do que nessa estrutura. Portanto, a nomenclatura muda um pouco. Vejam que se eu não levar em consideração essa parte inicial da nomenclatura, vai ficar igual a esse anterior. E eu não posso ter duas estruturas com a mesma nomenclatura. Então, eto, sistema parcialmente insaturado. Az é o prefixo referente ao nitrogênio. E dihidro, né, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, vejam que eu adicionei esse prefixo dihidro. E aqui 1 e 2 é a posição dos átomos que contém esse hidrogênio a mais. A nomenclatura final fica, então, 1,2 dihidroazeto. Vejamos outros exemplos, agora de anéis contendo 5 e 6 átomos. Se o anel contiver 5 átomos e for insaturado, o sufixo utilizado será o sufixo ol. Se o sistema for saturado, o sufixo será olana. Se o sistema tiver nitrogênio, o sufixo vai ser olidina. Anéis de 6, insaturado ina, saturado inano. E se tiver esses átomos na estrutura, a gente vai mudar para inina ou ano. O primeiro exemplo é o exemplo do anel de 5 membros contendo oxigênio. Esse anel completamente insaturado, ele já tem uma nomenclatura usual, né, trivial, reconhecida pela IUPAC. Portanto, esse sistema é conhecido como furano, mas se a gente for utilizar essa nomenclatura sistemática, precisaremos trabalhar com o prefixo oxa, referente ao oxigênio, OL, anel de 5, insaturado, remove a letra A, ficou oxol. Nesse outro exemplo, o heteroátomo é o enxofre, portanto, prefixo tia, anel de 5, saturado, sufixo olano, nomenclatura final, tiolano. Nesse outro exemplo de anel de 5, o átomo é nitrogênio, portanto, o sufixo utilizado é o sufixo olidina. Juntando com prefixo, a nomenclatura final fica azolidina. Nesses exemplos, onde o anel é de 6 membros, esse também é um outro caso de sistema contendo uma nomenclatura trivial, conhecido como piridina. Pela nomenclatura sistemática, o nome vai ficar azina, ina de anel de 6, insaturado, e asa de nitrogênio, portanto, nomenclatura final azina. Esse exemplo, a nomenclatura final fica fosfinina, uma vez que o átomo é fósforo, sistema insaturado, a gente cai nessa exceção, onde o sufixo é inina. Portanto, fósforo é prefixo, inina sufixo, nome final, fosfinina. Anel de 6, saturado, uma nomenclatura também trivial, conhecida como piperidina, e a nomenclatura sistemática ficou azinano. E por fim, átomo de enxofre, anel de 6 membros, saturado, o prefixo tia, vejam que cai na exceção, né? Átomo de enxofre, o sufixo utilizado vai ser ano. Então, essa estrutura tem como nomenclatura tiano. A parte final dessa tabela de sufixo contempla os heterociclos de 7, 8, 9 e 10 membros, e vejam que não tem nenhuma exceção, portanto, se o sistema for insaturado, usaremos esses sufixos, se o sistema for saturado, usaremos esses sufixos. E aqui eu dou um exemplo de cada anel de 7 membros contendo oxigênio, prefixo oxa. Sistema de 7 completamente saturado, o sufixo vai ser epano, portanto o nome final oxepano. Nesse segundo exemplo, anel de 8 membros contendo nitrogênio,
Esse sistema é insaturado, então o sufixo vai ser ocina. A nomenclatura final, azocina. Terceiro exemplo, anel de 9 membros, contendo um átomo de enxofre, prefixo tia, sistema saturado, sufixo vai ser onano. Então, nomenclatura final, tionano. E aqui, anel de 10 membros, contendo nitrogênio, completamente insaturado esse sistema. Então, o sufixo ficou ecina, o sufixo escolhido foi ecina, a nomenclatura final, azecina. Por fim, eu gostaria de trabalhar alguns exemplos de heterociclos com 2 ou mais heteroátomos. Um primeiro exemplo, anel de 4 membros, contendo os heteroátomos oxigênio e nitrogênio. Os prefixos escolhidos são esses, oxa, asa, sufixo etidina, uma vez que o anel de 4 contém um átomo de nitrogênio. O oxigênio, como falei inicialmente nessa aula, o oxigênio ele vai ter prioridade frente ao átomo de nitrogênio. Eu coloco aqui nessa tabela, mais uma vez, vejam que o átomo de oxigênio está mais acima, então ele é o átomo de maior prioridade em relação ao nitrogênio. A ordem dos prefixos, né, na construção dos nomes, da nomenclatura, vai seguir essa ordem de prioridade. Por isso que o sufixo oxa inicia a minha nomenclatura, em seguida vem o prefixo asa. Né? Vejam que eu estou removendo, né, no caso do oxa, a letra A, porque depois do oxa vem uma palavra que inicia-se com uma vogal, então ficou OX, depois AZ. O asa também eu removi a letra A, a vogal A, porque o sufixo vai começar com uma vogal, da mesma maneira. Então, no final, a nomenclatura correta, né, é oxazetidina. E aí, a gente termina por aqui a nomenclatura? Não, então essa não é, na verdade, a nomenclatura final. A gente tem mais uma etapa. O que a gente precisa fazer para essa nomenclatura ficar completa? A gente precisa indicar a posição dos heteroátomos, ou seja, oxigênio e nitrogênio. E como vamos numerar? Iniciamos pelo nitrogênio ou pelo oxigênio? Tem essa regra que vai dizer o seguinte: o localizador 1, né, deve ser atribuído ao heteroátomo de maior prioridade, ou prioridade mais alta. Mais uma vez, o oxigênio, né, já foi falado, ele é o átomo com maior prioridade, então a gente vai iniciar a numeração do nosso sistema pelo átomo de oxigênio. E aí a gente teria duas possibilidades, a numeração sentido horário ou anti-horária nessa representação. Ficamos com a numeração sentido horário, uma vez que o nitrogênio vai ficar com o número 2, né, o localizador 2, que é menor do que o localizador 4, se a numeração fosse sentido anti-horário. Ficaria 1, 2, 3 e 4. O correto é você numerar, então, 1, depois o nitrogênio sendo o átomo 2. A nomenclatura, então, final ficou nesse formato: 1 referente ao oxigênio, 2 referente ao nitrogênio, então 1 referente ao oxigênio, 2 referente ao nitrogênio, oxazetidina. Então essa aqui é a nomenclatura final dessa minha estrutura. E a numeração ela vai respeitar a regra dos menores números. Por isso eu escolhi 1, 2 e não 1, 4. Outros exemplos aqui de heterociclos com 2 ou mais heteroátomos, a gente tem o oxa, o 1,2 oxatiolano, oxigênio, de novo, maior prioridade do que o enxofre, inicia-se a numeração por ele, então ele fica com o numerador 1, o enxofre com o numerador número 2, né, pela regra dos menores números, ficando, portanto, a nomenclatura final 1,2 oxatiolano. Esse segundo exemplo que nós temos é oxigênio e nitrogênio de heteroátomo. O oxigênio recebe o numerador 1,
o localizador 1, o nitrogênio, o localizador 3, prefixo oxa, prefixo asa e, por fim, ol, sistema completamente insaturado. Então, ficou 1,3 oxazol. Nesse terceiro exemplo, temos agora 3 heteroátomos, vejam, sendo 2 iguais, 2 nitrogênio e 1 oxigênio. E agora a gente vai ter, na nomenclatura, o localizador 1 para o átomo de oxigênio, porque ele é de maior prioridade. A numeração ela vai seguir, né, ou sentido horário ou sentido anti-horário, tanto faz. No final das contas, a numeração será a mesma. Então, esse é o átomo número 1, o átomo de oxigênio. O átomo de nitrogênio fica sendo o átomo número 2. E aí, seguindo aqui, 3, 4, 5. Portanto, 1 referente ao oxigênio, 2 e 5 refere-se ao nitrogênio. E aí vejam que eu tenho aqui então o prefixo oxa. Agora eu não removi a letra A, uma vez que o que vem depois da letra A é uma consoante, a consoante D. Então eu não preciso remover a letra A. Então ficou oxa. Agora a gente vai ter o prefixo di, né? Porque eu tenho 2 nitrogênios, então diazo, que vem do prefixo asa. A nomenclatura final, portanto, está como 1,2,5 oxadiazol. E o último exemplo, nós temos também 3 heteroátomos, sendo um deles o enxofre e 2 nitrogênio. Agora, na nossa tabela, vejam que o enxofre ele tem maior prioridade do que o nitrogênio. Então, a gente vai começar a nossa nomenclatura pelo prefixo tia, referente ao átomo de enxofre. Mais uma vez, 2 nitrogênio, o prefixo inicial di, depois asa, referente ao nitrogênio, e por fim o sufixo ina. Então, a nomenclatura base é tiadiazina, mas precisamos indicar os localizadores, né? E vamos iniciar então a numeração pelo átomo de maior prioridade, que é o átomo de enxofre. Portanto, ele é o átomo número 1. Depois vem o nitrogênio como átomo 2. E esse aqui, o átomo 5. Então, ficou 1 referente ao enxofre, 2 e 5 referente ao nitrogênio. 1,2,5 tiadiazina. Se a numeração, veja que a numeração está aqui sentido horário. Se a numeração fosse sentido anti-horário, teríamos 1, 2, 3 para o nitrogênio, 4, 5, 6. Então, os nitrogênios estariam nas posições 3 e 6. E essas posições, né, pela regra dos menores números, vai dar maior do que essa. Então, a preferencial é essa nomenclatura. E, por fim, né, para completar a nossa nomenclatura, eu preciso indicar onde está o átomo de hidrogênio a mais nessa estrutura. Ou seja, eu tenho aqui um carbono sp3, contendo um átomo de hidrogênio a mais. Portanto, ficou 6H1,2,5 tiadiazina. Lembrando que aqui que o carbono está na posição 6. Então, essa aqui é a nomenclatura final dessa minha estrutura. Portanto, pessoal, para finalizar, eu mostro para vocês algumas estruturas de heterociclos cuja nomenclatura utilizada é a nomenclatura de nomes triviais. Então, aqui temos o exemplo da piridina, do pirrol, furano, tiofeno e outros heterociclos cuja nomenclatura é a nomenclatura trivial e não sistemática. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir.
Caso queira saber mais sobre o laboratório que eu coordeno, né, que é o laboratório de síntese de heterociclos, LaSintet, não deixe também de entrar nas nossas redes sociais e procurar saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Lembrando que na descrição desse vídeo eu deixo destacado algumas referências que foram utilizadas para a construção dessa aula. E é isso, pessoal. Até a próxima.